Elifaz repreende Jó, parte 3, capítulo 4, versos de 12 a 20. Em tempos de crise, o que mais nos chama a atenção são os julgamentos realizados sobre o atual estado das situações apresentadas sobre o quadro que vivemos. Muitos, sem perceber, agride, machuca o outro por defenderem seus pensamentos e suas teses. Não que elas sejam proibidas, pelo contrário, elas devem ser faladas. Porém, ninguém merece perder uma amizade por causa de uma tese, porque defende um pensamento. Continuemos vendo, por exemplo, o caso de Jó, no capítulo 4, aos olhos de Elifaz, estava convencido de que Jó cometera algum pecado grave, pelo qual estava sendo castigado. Ele baseava esta ideia em suas próprias experiências, que lhe tinham ensinado que o homem é ímpio e que ele é punido de acordo com as suas iniquidades. Então, os discípulos parece que também pensavam assim. Lembram de João 9, 1 ao 3, da conversa que os discípulos tiveram com Jesus, e quando eles fazem a seguinte pergunta: passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: amigo, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Perceberam que vagamente aqui os discípulos estão expressando que o pecado poderia estar em algum lugar e que certamente ele teria sido a causa desta calamidade. Como ele faz, eles fazem, ou seja, os discípulos fazem julgamentos sem terem conhecimento do fato. O que percebemos é que Jesus não perde tempo em esclarecer para os seus discípulos os fatos em relação ao cego. Diferente de Jó, que vai tentando, não vai tentando justificar, mas ele vai tentando mostrar para Elifaz que ele não está em pecado. É diferente. Por isso, Jesus, no caso, com os seus discípulos, ele se manifesta e ele diz, Jesus responde, dizendo: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Talvez se Jó tivesse repetido essas palavras, ele talvez aquietasse o seu coração, talvez, que eu acho muito difícil. Ele não perde tempo, ele continua ali a sua jornada acreditando que há pecado ali na casa de Jó. Mas Jó, o que devemos falar quando somos acusados e não temos quem nos defenda? Como Jó, estamos sozinhos. O que dizer diante de afirmações e perguntas tão perfeitas? Como responder a alguém que parece estar convencido de que você é culpado? Ele fala até como se tivesse tido algum tipo de revelação. Uma palavra, ele diz, uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam o sussurro dela. Entre pensamentos e visões sobreveio-me o espanto e o tremor. Então o Espírito passou por diante de mim, parou ele, mas não conheci. Seria, porventura, o homem mais junto do que Deus? As palavras de Elifaz são pesadas, e a princípio a aparição desliza diante dele quando ele então fica parado, quando tudo fica parado, mas com aquela indistinção sombria, de forma que cria tal impressão de admiração. Porém, naquele momento há um murmúrio, um murmúrio gentil. Não seria isto que estamos fazendo em nossos dias? Não seria este o caminho que tomamos para falar da nossa liderança, do nosso governo? No entanto, não nos esqueçamos de que tudo não passa de pura conjecturação. Conjecturações
era o que ele faz e estava fazendo, pois o mesmo não sabe o real motivo. Porém, como amigo mais chegado, se sente no dever de alertar Jó quanto a tudo que está acontecendo. Por mais que ele esteja fazendo tudo errado e no final venha, né, a ser repreendido pelo Senhor, ele se mostra aqui o que? Um verdadeiro amigo. Ele está preocupado, ele não sai do lado de Jó até que o Senhor o repreenda. Então acredite, ele, porque ele faz, acredita. Acredite porque ele faz, acredita. Ele acredita que está fazendo certo. Veja o versículo 19, quando ele diz: quanto mais naqueles que habitam em casa de lodo, cujo fundamento está no pó, e são esmagáveis como a traça, casas de lodo. Ou seja, casas feitas de tijolos, de argilas, seco ao sol, que são comuns no Oriente. Porém, o mais importante está no fato de que estes tijolos são facilmente lavados. Ou seja, o fundamento do homem é esse, o pó. No mesmo versículo ele diz: como a traça, sim, como antes da traça que devora uma roupa. O homem que não pode, em um ponto de vista físico, estar diante da própria traça, certamente não pode, em uma posição moral, estar diante de Deus. Entende, querido? Que assim como a traça vem e devora toda a sua roupa, como é que você vai poder estar diante de Deus? Como ele faz é pesado em suas palavras, né? Como ele faz, ele é duro. Você não pode estar diante de Deus, ó, diante de tudo que você está passando. Chega a nos assustar a grandeza da ousadia de ele faz. Falo grandeza porque muitas pessoas não falam a verdade para os amigos. E quando falam, os amigos não gostam do que eles falam. Ele não inicia com palavras de conforto, não faz isso não. Ele não passa a mão por cima da cabeça de Jó, mas como diria o ditado popular, ele entra de sola. O ditado popular diz isso, ele entra de sola. Bom, o versículo 20 diz que desde a manhã até a tarde são despedaçados e parecem sempre, sem que ninguém perceba. Desde a manhã até a tarde. Então, incessantemente, ou melhor, entre a manhã e a noite de um dia curto, né? Assim são despedaçados, ou melhor, assim eles são destruídos. Se Deus retirasse sua proteção amorosa, já era, Jó estaria perdido. Portanto, ele faz para Jó: não penses que tu és santo de diante de Deus, pois Deus retirou a sua santidade e todas as outras coisas de você, Jó. Palavras duras, irmão, do capítulo 4, verso 17. Porém corajosas, ousadas, que demonstram uma sensibilidade profunda para julgar com os olhos humanos. Olha o que ele diz no versículo 21. Por acaso sua excelência não se perde com eles mesmos? Aqui vemos que ele está julgando verdadeiramente. Traduzindo, ele está dizendo: a excelência se perde por culpa daqueles que pecaram. Ele está errado? Não. Mas como disse o pastor, um conhecido, ele disse: não viva de frases. Por quê? Porque elas podem te enganar. Veja essa frase, muito bonita, mas cheia de arrogância. Tanto que ele não para, ele continua e diz: eles morrem sem sabedoria. Antes, eles pareceriam não segundo a sabedoria, mas segundo a escolha arbitrária que faziam. Queridos, o desígnio de Deus sempre foi o de mostrar que a existência continuada do homem prova a santidade de Deus, a única que tem poder para salvar o homem de sua total ruína. Este é o caso de Jó e do paralítico. 1 Pedro 1,15 diz: assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Jó procurou ser santo em todo o tempo,
mas os olhos aguçados de Elifaz para o pecado, para acreditar que Jó tinha pecado, não deixa Elifaz ver que Jó viveu o tempo todo para o Senhor. Levítico 19:2 diz: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Quando lemos o capítulo 1, vemos um homem procurando ser santo o tempo inteiro, não se arriscando, levando sua família à santidade. Amados, diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 7, verso 1, visto que temos essas promessas, purifiquem-se de tudo que contamina o corpo de vocês e o espírito. Aperfeiçoem-se à santidade e ao temor de Deus, para que vocês sejam cada vez mais livres do pecado e das acusações, até mesmo de seus próprios amigos. Não permita que palavras duras de amigos, às vezes, venham te atingir e te tirar da direção de Deus. Seu amigo não sabe o que está acontecendo com você. Seu amigo não sabe como está a sua vida com Deus. Portanto, ele julga pelo que os olhos dele vê. Mas como disse Davi, como disse Deus a Samuel, Samuel, o homem vê com os olhos, Deus vê o coração. Deus te abençoe, que Deus traga paz sobre a tua casa, que Deus traga paz sobre a tua vida, que Deus te mostre o caminho, te direcione, que você nunca venha se desviar dele. Em nome de Jesus. Amém? Fui!